Hoje é quinta-feira, dia do podcast Tá na Mira, você não pode perder. E aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não perca mais tempo, venha ser um patrocinador do podcast Tá na Mira, porque aqui sua marca aparece. E tirar o seu projeto do papel, procure a Capaz Studio e lá seu podcast ganha vida. Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo. This shit in my head, yeah, you don't wanna know.
Tudo que é bom pode melhorar. Olha eu aqui de cara nova. E tá difícil achar quem não gosta. Não tem como não viciar depois que prova. E tá difícil achar quem não gosta. Se já era top antes. Atenção, atenção! Toda quinta-feira no Garagem Lanches tem promoção imperdível. 2 lanches gordão por apenas R$ 49,90. Isso mesmo. 2 gordão por só R$ 49,90. Venha para a Avenida Abdonajar, 940, Nova Americana, ou peça já pelo WhatsApp. 193-408-0533. Garagem Lanches. O sabor que estaciona na sua fome. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tá na Mira. Hoje, o podcast, a gente vai ter o prazer de ter um bate-papo aí com o Dr. Robson de Oliveira, meu grande amigo, meu irmão aí, delegado aqui da cidade americana. Vai estar contando um pouquinho da história dele para nós aí. Boa noite, Siquete. Boa noite a todos, um QAP, QRV, um TKS a todos. Que Deus proteja a nós aí, principalmente nos atuais dias aí que estamos vivendo aí, momentos difíceis. Hoje eu já quero começar parabenizando. Hoje dia 11/9, às 19h15. Se ela não estiver assistindo, ela verá depois aqui. Manda um corte para ela. Cabo Graciela. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te guarde, te abençoe. Que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Paciente, né? E que me aguentou por muito tempo trabalhando junto. Então, parabéns. Que Deus te abençoe a você, a Devail, a Nicole, a toda a sua família aí. Um abraço, viu? Amém. Quero mandar aqui um abraço pro pessoal que está nos assistindo. Grande amigo Carlinhos Forçato. Opa! Boa noite para nós aí. A esposa Luciquete aí. A minha esposa Sueli. Boa noite, amor. Minha sogra aí. O pessoal todo que está nos assistindo. Boa noite a todos aí. Doutor, se apresenta aí para quem não te conhece aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Siquete. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo no Tá na Mira. Eu tenho acompanhado esse trabalho que vocês têm desenvolvido e eu acho que é um fórum de discussão sobre segurança pública, sobre criminalidade, sobre questão de segurança urbana. É sempre muito importante porque a população tem que ter acesso a essas informações e poder participar. Eu me chamo Robson Gonçalves de Oliveira, né? Tenho 57 anos, ingressei na Polícia Civil do Estado de São Paulo em 1993, então já vão aí 32 anos de labuta, né? E na região praticamente construí minha carreira, porque eu fiquei 11 anos na cidade de Sumaré, região, e já estou o restante aqui na cidade americana e região. Você se formou na Sumaré? Sim. Na realidade, eu me formei em 93, sou do concurso 2 de 1993. Antigamente, os concursos eram regionalizados, uma realidade que foi retomada agora há pouco tempo. Então, meu concurso era para a antiga regional de Campinas, que abrangia a então seccional de Americana. Nós pertencíamos à regional de Campinas naquela época. Então, nós fomos levados à Academia de Polícia Civil de São Paulo, lá na cidade universitária, na USP, lá no Butantã.
E depois do período de formação, nós recebemos um ofício. E aí eu descobri que estava designado para a cidade de Sumaré. Aí me apresentei na época. E aí foram 11 anos muito bem vividos em Sumaré, uma escola. Agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de começar lá. Porque boa parte do que eu aprendi de polícia civil, de atividade policial, de polícia judiciária, de investigação criminal, eu tive uma escola fantástica que era Sumaré, nos idos lá dos anos 90, que era uma cidade que só naquele concurso recebeu 7 delegados, quais eu. Tu é natural daqui, da região? Não, eu sou paulistano, nascido no bairro da Saúde, em São Paulo, ali, filho de policial militar, né? Então nasci na Cruz Azul, no Hospital da Cruz Azul, hospital que atendia a Polícia Militar, a família policial militar na época, ali do lado do Colégio Arquidiocesano. Mas morava os 2 primeiros anos de vida nas Perdizes. E aí meu pai conseguiu um imóvel financiado pelo antigo IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Foi no Tucuruvi, não, né? Foi na Zona Norte de São Paulo, no Tremembé. Isso mesmo, e aí, eu vou também, lá, cara, coincidência. E morei no Tremembé de 1970 até 1997, quando me casei. Aí mudei ali para o Lausanne Paulista, também na Zona Norte. Aqui o senhor não conhecia a região quando veio para Sumaré? Na realidade, é um fato engraçado. Quando eu recebi, embora eu soubesse que o concurso era regionalizado, e havia a oportunidade de permanecer em São Paulo, caso eu quisesse, e os colegas que estavam participando daquela academia quisessem permanecer na capital, poderiam. Eu quis começar minha carreira no interior. E quando eu recebi o ofício e li escrito Sumaré, logo no primeiro momento eu imaginei que fosse Sumaré bairro. Porque como eu tinha vindo da Perdiz, eu falei, pô, Sumaré, eu vou ficar em São Paulo, mas eu tinha optado para ir para o interior. Aí depois que me esclareceram que era a cidade de Sumaré, vizinha a Campinas. E aí foi para mim uma grata surpresa, porque acabei fazendo grandes amigos e construindo uma história. Eu cheguei em em setembro de 93, cheguei em Sumaré. E o senhor não tinha noção que é uma cidade extremamente carregada? Não. Soube na academia, quando alguns colegas de curso olharam e viram que eu estava indo para Sumaré, falaram assim, olha, você vai começar com bastante experiência, porque lá é o Vietnã. Então, por isso que eu falo que eu agradeço ter ido para Sumaré. Hoje Sumaré vive uma outra realidade. Sim, mas há 30 anos atrás, era uma cidade que tinha muitos problemas na questão de segurança pública. Tanto é que era uma das guardas municipais, e ainda é, mais bem, como é que eu vou dizer assim, estruturadas do estado e conhecidas. Tinha até cavalaria. Quando eu cheguei em Sumaré, havia dentro da Guarda Municipal de Sumaré um núcleo de cavalos, né? Para fazer patrulhamento em alguns bairros cujo acesso por veículos não era fácil, não era possível. Então, tinha quantos DPs na época, o senhor se recorda? Então, quando eu cheguei, Hortolândia, que chegou a ser bairro de Sumaré, já era um município independente. Então, nós tínhamos, na época, a Delegacia de Polícia do município de Sumaré, o 1º Distrito Policial, o 3º Distrito Policial e o 4º Distrito Policial. O 2º Distrito Policial nós não tínhamos, por quê? Porque era o 2º Distrito Policial Hortolândia. Então, passou a ser, com a emancipação da cidade, o 2º Distrito Policial passou a ser a Delegacia de Polícia do município de Hortolândia. Então, nós tínhamos uma delegacia do município e 3 distritos policiais, mas não tínhamos o 2º. Aí depois foi inaugurado o 5º Distrito Policial, na área Cura. E aí temos a Delegacia de Defesa da Mulher, também na época que eu cheguei ela já existia, foi uma das primeiras do estado. E essa era a realidade na época, já em torno de quase 200 mil habitantes, era uma das cidades com maior população da região, e com a proximidade, né, de Campinas. Vídeos e tudo mais, sim, né? Sim. Porque o que você falou, a gente teve um podcast aqui com o Crivellari, e o Crivellari falou, nessa época Sumaré era absurdo, que na época ainda o 19 tomava conta de lá, né? Sim, a área da Polícia Militar ali era a 3ª companhia do 19º Batalhão. Então não tinha um batalhão como hoje tem o 48. Era apenas uma companhia, né? Que atendia toda aquela região.
Então necessitava de bastante estrutura na área de segurança e aos poucos ela foi surgindo. E hoje Sumaré já é uma cidade com índices criminais já dentro dos limites toleráveis. Quando o senhor foi para Sumaré, o senhor assumiu qual? Foi engraçado, porque nós temos um ritual de apresentação, né? Quando nós saímos da academia, nós nos apresentamos na nossa regional. Aí o nosso delegado regional nos recebe, nos passa aquela orientação, né? Aquele briefing de como funciona a questão administrativa. Aí de lá nós vamos para a seccional, que era americana. Eu me apresentei para o seccional na época aqui, que era o Dr. Roberto Alves Correia. Aí depois o Dr. Roberto nos enviou para Sumaré, onde eu me apresentei para o Dr. Luiz Carlos Piazentin, que era o delegado titular do município. E coincidentemente, no dia que eu fui me apresentar, estava tendo uma pequena reunião dele com os delegados titulares dos distritos. Então eu cheguei num momento onde praticamente eu fui ali já conhecido por todos. E aí tínhamos ali o Dr. Peterson Tadeu de Mello, que era o titular do 3º Distrito Policial na época, Dr. Elias Yuval Kobayashi, que era o delegado titular do 1º Distrito, e o Dr. Carlos Augusto Simeonato, que era titular do 4º Distrito. Aí o Dr. Piazentin virou para mim e falou assim: Robson, você está começando agora, como você mora em São Paulo, eu vou te colocar num DP que você tenha mais acesso a poder viajar. Eu continuei morando em São Paulo um bom tempo. Então ele me colocou no 3º Distrito Policial em Nova Veneza, que ficava na beira da rodovia. Ficava na Rua Guanabara 404. Lá da Anhanguera. Isso, ali. E fiquei como adjunto do Dr. Peterson durante um período. E foi minha primeira designação, delegado adjunto do 3º DP em Nova Veneza, Sumaré. Show de bola. Não, bacana. E o que levou a ir para a Polícia Civil tendo pai militar? Na realidade é o seguinte, eu sempre gostei de investigação criminal. Então, desde pequeno, a minha curiosidade por saber como chegar do zero a algum lugar, no que tange a descobrir a autoria e angariar elementos de prova, era algo que sempre me seduzia. Tanto nos filmes quanto na literatura. Eu falava, gente, como é que eu faço para participar dessa atividade? Aí eu descobri que a Polícia Militar exercia o policiamento ostensivo, que tinha o seu segmento de polícia judiciária, mas era eminentemente para crimes militares, então não era algo assim que me seduzisse. Eu queria trabalhar com a criminalidade em geral, né, com a investigação criminal num âmbito maior. E aí descobri que isso se dava através da Polícia Civil. Aí eu estruturei a minha cabeça para essa finalidade. E aí comuniquei isso ao meu pai, ele ficou um pouco chateado. É isso que eu penso, né? Ele queria que eu fosse, na realidade, juiz de direito. Juiz de direito. Ele achava que a carreira de juiz, e realmente é uma carreira digna, brilhante, mas eu não tinha muito, assim, essa vontade de ficar mais em gabinete. Eu queria ter uma atividade que mesclasse a atividade de rua com a atividade de gabinete. E delegado de polícia realmente é uma carreira que permite essas duas áreas de atuação. Então, infelizmente, quando eu prestei o concurso, meu pai já havia falecido. Então, e ele não me forçou para prestar barro branco, nem para ingressar como praça na Polícia Militar. Ele queria que eu fizesse a faculdade de Direito e prestasse concurso para juiz. Então, uma das vontades dele eu atendi, que foi fazer a faculdade. Mas vamos dizer assim, a minha vocação era 99,9% focada na atividade de investigação. E aí, Polícia Civil ou a Polícia Federal eram os dois caminhos que eu tinha. No mesmo ano que eu passei na Polícia Civil, eu passei na Polícia Federal. Só que foi um ano conturbado. Por quê? Porque a Polícia Civil me chamou antes. E para eu participar da Academia Nacional de Polícia em Brasília, eu tinha que abrir mão da carreira da Polícia Civil, na qual eu já estava ingressado, já tinha tomado posse, já estava em efetivo exercício. E naquela época, existe até hoje o estágio probatório. Sim. Você tem que cumprir, na época eram 2 anos, hoje são 3, mas você tem que permanecer no estágio obrigatório para você se efetivar na carreira. Se eu saísse naquele momento para fazer a Academia Nacional de Polícia, eu perderia
a civil e não teria certeza de me efetivar na carreira federal. E aí eu optei pela civil, até porque, por questão de vencimentos, na época o delegado federal ganhava R$300 a mais do que era a Polícia Civil. E aí você se sujeitar a ir para qualquer canto né? país... Lá pra fronteira lá e... Totalmente desassistido, uma outra realidade. Eu, paulistano, eu falei assim, eu vou ficar pro estado, aqui tá mais fácil. Então eu abri mão da carreira na Polícia Federal e permaneci na Polícia Civil. Não, bacana. E conta pra mim uma coisa. De lá depois você veio pra Americana? Sim, em 2004 eu recebi um convite do Dr. Paulo Roberto Rodrigues Jodas, nosso saudoso Paulo seccional. Eu tinha acabado de fazer o curso de inteligência policial. É um curso que foi ministrado pela Agência Brasileira de Inteligência com a Polícia Civil de São Paulo. Eu tinha me capacitado, já tinha me formado, e o Dr. Paulo tinha que instalar na seccional dele o Centro de Inteligência Policial, porque havia previsão desse órgão dentro da seccional, mas não havia ele sido instalado ainda. Então o Tribunal de Contas estava cobrando que se efetivasse a existência desse serviço no âmbito da seccional. Como eu havia acabado de me formar, ele me ligou, a ligação durou 6 segundos. Ele falou assim, Robson, jeitão dele, quer vir para a Americana? Não fala nem para sua esposa. Desligou o telefone. O Jodão era desse jeito, né? Eu falei assim. E aí que eu fui saber que eu vinha como assistente da seccional para inaugurar o Centro de Inteligência, isso em 2004. E isso era muito diferente de só ser delegado? Agregava bastante? Na realidade, assim, o segmento de inteligência na atividade policial é um segmento de inteligência bem específico. É a questão da inteligência voltada à segurança pública. Não é só estar ali fazendo flagrante? Não. Era uma atividade, assim, que primeiro nós fazíamos parte do sistema do SISBIN, né, do Sistema Brasileiro de Segurança de Inteligência. Então, a comunicação de inteligência entre todos os órgãos de inteligência passava pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil em São Paulo e era disseminado entre todas as UIPs, dos então departamentos do interior, Piracicaba no caso, e acabava como chão de fábrica nos centros de inteligência das seccionais. Então toda a produção de conhecimento era feita com essa tramitação, né? Surgia do centro, partia para a unidade, ia para o departamento e voltava, e aí as operações eram elaboradas em cima de todo esse levantamento. Era algo inovador para a época. Para a época, é algo que sempre existiu, né? Mas de uma forma, assim, vamos dizer, científica e estruturada, foi a partir dessa criação da ABIN e depois com o SISBIN, e aí voltada à inteligência policial. E eu acho, na minha opinião, a parte que você falou, polícia civil, essas coisas da investigação, deve ser muito prazerosa. Por uma equipe, a gente teve aqui presente no nosso podcast o Edivaldo, que era da perícia. Ele contando as formas, como que fazia para descobrir um crime. É fascinante, né? Sim. É fascinante você, Sim. Às vezes, para um fio de cabelo, para uma gota de sangue, você chegar no resultado. Se você não for uma pessoa curiosa, você não tem o principal requisito para exercer a atividade. Então você tem que ter curiosidade e saber que às vezes a solução de um caso está num mínimo detalhe. E esse mínimo detalhe às vezes vai possibilitar o esclarecimento, a elucidação de um delito e uma satisfação para a sociedade, porque nós trabalhamos, no fundo, para toda a sociedade brasileira. E o resultado da nossa atividade permite, às vezes, o resgate de valores que foram quebrados, né, dentro da família, dentro de um convívio, de uma comunidade. Então, possibilitar essa questão, esse retorno, esse resgate, eu acho que é fantástico. Vocês lembram o caso do maníaco do parque? A solução se deu com um cartão desprezado no vaso sanitário. Quer dizer, um detalhe que às vezes poderia ter passado despercebido, aquilo foi vital para se chegar ao autor e depois possibilitar toda a persecução penal, a condenação e uma resposta. Não, e é um quebra-cabeça que vai fechando, né? Sim. Que nem lembro o caso que o Edivaldo contou lá da beira do rio, lá da mulher que mandou esfaquear o marido lá. Ele falou assim, eu comecei a mostrar as fotos, e a delegada, acho que era a doutora Sandra, que tava lá mostrando a foto, ela, mas eu não falei pra fazer isso. Ele olhou pra delegada e falou,
Já tá a confissão. Tipo, é coisa que vai montando o quebra-cabeça, vai pegando naqueles mínimos detalhes, né? Sim. Falou, opa, pera aí, essa conversa deu uma vírgula diferente da outra. Vamos recomeçar de novo. Sherlock Holmes, né? Atual, né? Vamos dizer assim. E isso que é sedutor, né? Porque eu falo que se nós fizéssemos uma enquete, o que cada pessoa mais gosta no que se refere a cinema. Os filmes de investigação e de tribunal vão estar ali certamente entre os primeiros. É cativante, né? Porque é algo sedutor, né? Você sai assim de um caso que tá ali, você não tem elemento nenhum, e passa-se alguns meses, você chega ao resultado e fala, olha, conseguimos construir toda o fato como aconteceu. O simples fato do Sherlock Holmes, né? O cara, ele te analisa, né? Ele vai ver uma sujeirinha na sua roupa, um amassado, se eu estou segurando uma bolsa, a marca da bolsa, se eu estou com suor ou não, né? Tudo aquilo dali ele já bate o olho, ele já vai analisar e vai saber. O cara veio de tal lugar, né? Qual é o objetivo dele, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Isso é muito legal. Por isso que eu falo, às vezes você tem que, na escolha de uma carreira, pensar, é que nem relacionamento amoroso. Você tem que gostar da pessoa para você construir um relacionamento amoroso saudável. Profissionalmente, a mesma coisa. Se você tiver a oportunidade de fazer aquilo que você se vê vocacionado, que você gosta, a probabilidade de você ter sucesso é muito grande. E eu não falo sucesso só na questão financeira, né? Porque, infelizmente, no estado de São Paulo, a remuneração dos delegados ela é muito aquém do resto da realidade do país. Mas a satisfação pessoal, enquanto construir uma carreira que você possa dizer, olha, eu trabalhei da forma que eu gostaria e produzi e cheguei a vários resultados importantes, posso vestir meu pijama com tranquilidade. Isso não tem preço. E acrescento que mesmo com a dificuldade, porque eu entrei em 94, né? Peguei o início do PSDB, a gente viu aí a defasagem de efetivo, né? Da Polícia Militar, da Polícia Civil. Achei até que um período ia extinguir a Polícia Civil porque não abriu mais concurso público, né? Então, mesmo você trabalhando com inteligência, com a crescente aumento da população, né? Com todos os tipos de boletins de ocorrência, né? De coisas realmente necessárias, né? Para a vida, até coisas supérfluas, e mesmo assim na conta desses BOs e ainda fazer um trabalho de excelência na área de inteligência. Isso é muito difícil, né? Por isso que eu falo que uma questão que às vezes a população não tem uma visão total da nossa realidade é que quando a gente tem a oportunidade de mostrar para o mundo como que as polícias brasileiras trabalham com aquilo que elas têm e o resultado que elas alcançam, e você colocando isso como parâmetro para comparar com outras polícias de excelência no mundo, os policiais de fora viram e falam assim, ó, vocês estão de parabéns, porque a gente consegue resultado, mas a gente tem essa estrutura. Com a estrutura que vocês têm, vocês alcançarem esse resultado, vocês são verdadeiros heróis. E isso é verdade. Em várias oportunidades eu tive a chance de contatar policiais de outros países, e quando a gente traça um paralelo de polícia comparada, eles falam assim, gente, vocês estão de parabéns. Porque pela estrutura, né? Vocês conseguem um resultado fantástico em cima daquilo que vocês têm. Eu tenho que dar o braço a torcer. Em matéria de evolução tecnológica, a gente está caminhando, né? Você vê aí a questão de armamento, a questão de informática, de inteligência. A delegacia eletrônica ajudou bastante? Ajuda muito, ajuda muito. Por quê? Principalmente para a população. Antigamente era um desconforto a pessoa sair da sua residência, ir até uma unidade policial, enfrentar às vezes uma demora por conta da demanda, e hoje do conforto da sua casa você registra a ocorrência. Simples, por causa do extravio de documentos. Sim, mas às vezes até casos complexos. A pandemia ela trouxe para nós muita tragédia, mas ela possibilitou também alguns avanços. Antigamente a delegacia eletrônica permitia o registro apenas de casos ali permitidos, né? Então você tinha um rol de ocorrências que você podia registrar pela delegacia eletrônica.
Hoje esse rol é mais amplo. Por conta da pandemia, se ampliou a lista de possibilidade de registros. Existem ainda alguns casos que existe a obrigatoriedade de você ir ainda no DP, no distrito policial, para registrar pela dinâmica da investigação que vai ser deflagrada. Mas hoje, boa parte das ocorrências você registra no conforto da sua casa e depois você é chamado no momento oportuno para agregar valor àquela informação para ajudar na investigação. Mas aquele primeiro momento, hoje você resolve com tranquilidade pela delegacia eletrônica. Isso ajudou sobremaneira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal aqui, ó. Sueli Siquete. Boa noite. Boa noite a todos aí, esses guerreiros. José Carlos Bizarro, Sargento Bizarro, lá de Campinas. Iracema Maroni. Léo Sniper. Boa noite. Boa noite aí. Eliege Amaro, boa noite a todos aí. Parabéns pelo trabalho. Uma pergunta aí do Carlinhos Corsato. Dr. Robson, teve algum crime que no final da investigação deu um 360? Ah, sim. Sim. Eu posso dizer que não foram muitos, mas alguns aconteceram de você elaborar uma linha de investigação, achar que você está na linha correta, caminhar por aquele percurso e num determinado momento você percebe, opa, tem algo de errado, aí você corrige a rota e aí você agrega alguma informação, essa informação abre uma nova visão, aí você foca em cima dessa visão, você percebe, opa, o caminho está aqui. Isso acontece. A gente reza muito para que não aconteça num momento irreversível ou assim de muito prejuízo, né? Por exemplo, toda a coisa que mais como eu posso dizer assim, me deixava assustado, né, atemorizado, era a possibilidade de levar um inocente aos tribunais. Isso sempre me preocupou. Então tem uma máxima que eu carrego na minha vida profissional, que às vezes é preferível você perder uma investigação do que levar um inocente de forma errada a responder. Tentar dormir com a cabeça, um travesseiro tranquilo, né? Isso. Aí eu entro no assunto do INCAL. O INCAL, falei com ele hoje. O INCAL teve aqui com nós. Rapaz, que história, hein? História que é um clássico do erro judiciário, que também é efetivamente contaminado também pela investigação. Sim. Porque se bateram muito na questão do reconhecimento, por uma questão de mancha de braço, que ele não tinha. Cicatriz do braço. Então, e aí ele foi condenado e teve que passar por revisão criminal para se provar que ele não era o autor. Ele ficou 10 anos reintegrado. É trágico. A questão do INCAL, eu falei para ele, quando eu fiz o curso superior de polícia logo após o Covid, a pandemia, um dos meus colegas de turma, ele está fazendo mestrado na área de produção de prova testemunhal. Então, ele está fazendo pesquisa no mundo todo a respeito da importância da produção de prova testemunhal, mas uma prova testemunhal de qualidade. Que é o reconhecimento. Que envolve a questão do reconhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Porque... Mas tem que somatizar outros fatores. Sim. Você não pode se deixar levar somente por aquele fato isolado, por aquele detalhe, aquela informação. Você tem que agregar a ele outros dados, outras comprovações, outras evidências que permitam você concluir que alguém praticou um delito ou não. E no caso do INCAL, realmente foi algo muito triste, porque ele praticamente perdeu uns bons anos da vida dele aí e está tentando resgatar. Trabalha conosco até hoje. Sim. E tem uma resiliência absurda, né? Porque trabalha com sorriso no rosto. 4 anos preso. Sim. Não, ele contou para nós aqui que ele falou, cara, eu achei que era um sonho. Ele falou assim, eu deitei e dormi porque falou, eu saí da delegacia pro presídio. Uhum. E o cara passou para mim, o companheiro meu olhou para mim e falou, você não quer participar, né? No reconhecimento só para fazer parte. Ele falou, não, eu vou. Se eu soubesse o que estava por trás, falou, não iria. Chamava um advogado. E o sistema é bruto. Sim. Entendeu? Como que a palavra de uma pessoa só... falha o sistema, né?
absurdo É isso. por isso que eu falo, eu bato na tecla. Às vezes é preferível perder uma investigação do que Condenar levar um um inocente, inocente. sem dúvida. Então isso sempre me afligiu. Então quando você fala de correção de rota, a gente sempre reza para que essa correção de rota surja no momento onde ainda não houve nenhum dano colateral, né? Porque aí você consegue minimizar os danos. E aí consegue efetivamente trazer justiça, porque quando a prova é cabal, você fica mais tranquilo, né? Quando é algo assim muito incipiente, muito... Eu prefiro opinar pelo não esclarecimento do que indicar alguém de forma equivocada. Sim. Ó, a Daniela Silva aqui, ó, falando do meu chefe. Aham. Tá nos assistindo aí. Fernando Furlan. Ô, Fernandão, Tá um esperando abraço, você na casa cara. dele lá. Ele é Felipe esse. Kit, agora tudo. Online, grande vantagem. Grande Abreu. Nosso sub-Abreu aí dando boa noite pra nós. É isso aqui, não vou ganhar calça angelical, mas estou de boa nessa noite a todos. Não sei quem que é esse, não apareceu o nome, só ele. Cláudia Arone aqui Meu dando tio, boa noite boa pra noite. vocês aí. E o Americana antes tinha os DPs separados pra cidade, Sim, né? sim. Hoje não existe mais. Não, isso foi uma concepção que surgiu há alguns anos, de fazer uma concentração através de central de polícia judiciária das unidades que ficavam separadas, né? Então nós tínhamos antigamente o primeiro distrito na área central, o segundo distrito ali no Jardim Glória, o terceiro distrito ali no Jardim Colina, o quarto distrito no Zanaga. E isso E mais o plantão de final de semana na Avenida Brasil. Isso. Então, o que se percebeu na época? Que essas delegacias ficavam atendendo de forma precária e a informação não fluía. Devido à falta do efetivo. Sim. E a informação não fluía. Então, às vezes o pessoal que trabalhava na área do 4º DP tinha uma informação que era de interesse do 3º DP, mas por uma questão logística, essa informação não chegava e ela não era compartimentada e acabava se perdendo, e isso vinha em prejuízo da atividade Cada um fazia de de um investigação. jeito. Isso. E aí concentrou-se, então, com a primeira experiência ali na Cândido Cruz, isso, foi a primeira experiência. O local ficou muito acanhado para a necessidade que havia, e aí se estruturou ali na Rua São Vitor, onde está hoje. E essa estrutura veio a municipal ou a estadual? O senhor sabe me dizer? O prédio, ele é um prédio locado pelo município e cedido ao Estado. Não, eu digo a questão da junção de todas as delegacias para uma central, isso foi só aqui ou foi ampliado? Essa experiência foi estendida a vários Porque em municípios. Campinas tem os super plantões Sim, lá, né? sim. Mas o Campinas ainda existem algumas unidades separadas, né? Mas, por exemplo, tem cidades em que se concentrou através de centrais, né? Então, hoje ainda é meio híbrido. Tem cidade que funciona no modo antigo, tem cidade que funciona no Isso modelo depende novo. da região, né? Sim. Nós vamos pegar uma região que nem do norte do estado de São Paulo, que são cidades de distância aí de 10, 20, 30 quilômetros, né, de distância de uma para outra, não tem como centralizar num ponto Não. único. Mas em Americana eu achei que foi uma ideia que surtiu resultado. Hoje, todos os policiais têm a possibilidade de interagir de uma forma melhor. Alguma coisa que eventualmente se suscite, ela é facilmente compartilhada, porque está todo mundo ali no mesmo prédio. Tirando a DIS e Não, a a DIG. DIS e a DIG têm realidades distintas, porque elas são unidades especializadas que acabam trabalhando em atividades investigativas próprias e também dando um suporte também para os DPs. Isso, as informações que vão para a DIS e a DIG partem diretamente do CPJ ou também vêm para eles lá? Que nem inicia-se um flagrante ali no CPJ. Aí o senhor vê a necessidade de passar para a DIS ou para a DIG. Aí o senhor passa para eles essas... Como é que funciona? A DIG e a DIS, ela tem um sistema autônomo de investigação, quer dizer, eles
ambas as unidades especializadas têm as suas investigações que surgem por conta dos levantamentos feitos por eles próprios. E aí eles se abeberam daquilo que a Central de Polícia Judiciária produz, ou por meio da Polícia Civil, ou aquilo que nos é trazido para fins de Polícia Judiciária pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar e pela população em geral. Então, isso o Centro de Inteligência Policial tem uma atividade essencial. São integrados. Porque eles acabam verificando a possibilidade de compartilhar essas informações para que elas sejam úteis para cada investigação que está em andamento. Então, por exemplo, nós temos hoje um aumento muito grande dos casos de estelionato, e principalmente por via digital. Então, essas informações elas vão sendo analisadas, vão gerando conhecimento, esse conhecimento é disseminado, e aí as unidades de polícia territoriais, que ainda continuam existindo, porém no mesmo local, né, que são os 1º, 2º, 3º e 4º distritos, gerenciam as suas investigações, e a DIG e a DISE fazem também esse trabalho no âmbito das atividades deles, mas, se necessário, nos alimentam também de informações. Então, se nós estamos com uma investigação, determinado segmento, determinada modalidade de estelionato está acontecendo e o 4º DP está avançada nessa investigação. Então, a DIG recebeu, de alguma forma, algo que interesse. Ela vem e nos comunica, o 4º DP administra essas informações e desencadeia as operações. Igual recentemente da apreensão de ontem, né? Estou elucubrando aqui. A Guarda Municipal, a Polícia Militar abordou o cara com um determinado tipo de droga ali, uma erva, uma cannabis, né? Mais concentrada, né? Em THC e tudo mais, de repente vai para análise e verifica que essa maconha ela é um pouco mais concentrada. Aí mandam para a DISE, que nem a apreensão que a DISE fez ontem, né? Que tinha até a estufa, tinha maconhas ali com THC mais concentrado, né? E efetuaram aquela excepcional prisão dentro de um domicílio que é uma verdadeira estufa ali, né? Sim. Então, na realidade, esse tipo de questão ela tem que ser muito mais aprofundada. Por exemplo, a integração entre as forças de segurança ela é vital para que os trabalhos sejam realizados. Então, a gente vê a operação feita pela Polícia Militar com o GAECO, a gente vê a operação feita da Guarda Municipal com a Polícia Civil, nós vemos operações da Polícia Civil com o GAECO ou com a Federal. Então, a informação não pode ficar parada, ela tem que fluir, mas ela não pode fluir também sem qualidade, ela tem que fluir com uma qualidade que dê realmente elementos para produzir uma operação que dê resultado. E mais do que isso, protegendo a informação de forma tal que ela não se perca por outros meandros que não os necessários. Igual recentemente, lá do Rio de Janeiro, que foi a Polícia Civil, né, que investigou lá a questão de armamentos e veio a bater aqui, acho que junto com a Federal, né? Com a Federal, sim. Porque o negócio começou lá no Rio de Janeiro e terminou aqui em Americana, né? E depois teve desdobramentos. Sim. Isso acontece de uma forma muito tranquila. Vira e mexe, nós recebemos nos nossos aplicativos de comunicação oficial as delegacias que, porventura, estão tendo que atuar no âmbito da nossa circunscrição. Então, a gente fica sabendo da realização das diligências. E se a gente tem algo que possa colaborar com essas unidades que vêm de fora, a gente também alimenta eles de informações. Então é uma via de dois... Inclusive acho que essa semana, acho que a Guarda Municipal tomou conhecimento que, devido à muralha digital e todas as câmeras aqui monitoradas no município, que tinha um veículo que estava cometendo estelionato, acho que em idosos e em outras cidades aí, que pegou o cartão de crédito do idoso e veio fazer compra aqui Americana, né? Aí compraram vários objetos numa loja aqui, agora o municipal conseguiu abordar, né? E aí verificou-se que aquele cartão de crédito era furto de outra cidade. Sim. Então, e aí você tem a oportunidade de esclarecer não só aquele delito, mas toda uma cadeia de crimes que acontece, às vezes, que você acha que pode ser isolado e não é, né? É algo que está... Uma rede. Entendeu?
O Abreu falando aqui, eu já apresentei vários flagrantes pro doutor. Ele tem um capacete da PM na sala dele. Sim. Era do Meu seu pai. pai? É. Capacete ainda da época que o fardamento da Polícia Militar era CAC. Capacetinho azul, escrito PM. Escrito PM. Show. É. Esse capacete era do meu pai. Tem um cap também que foi do meu irmão, porque o meu irmão também foi oficial da Polícia Militar, né? Hoje na reserva, mas também... A história do meu irmão também é fantástica. Ele entrou como praça em 83, calçona jeans, camiseta branca. E depois de anos, já como segundo sargento, ele passou no Barro Branco. Acabou fazendo Barro Branco. E aí era o mais antigo da turma dele, muito bem quisto pelos demais colegas, porque trazia toda uma bagagem de experiência que a meninada que estava no Barro Branco não tinha. Então, se aproximava dele para saber das histórias, da vida e tal. E aí depois, passado um tempo, ele foi para a reserva e hoje está cuidando da nossa sobrinha, da filha dele lá. Mora em São Paulo. Você pega essas histórias hoje não Seu tem, pai né? chegou a ir para reserva? Foi para a reserva como primeiro-tenente. Meu pai Sempre atuou em São Paulo. sempre atuou em São Paulo. Só que meu pai tinha um segmento diferenciado. Por quê? Porque meu pai era de Itapira, aqui perto de Mojimirim, Mogi Guaçu. Sim. E ele tinha formação na área de saúde. Então, quando ele ingressou na antiga Guarda Civil de São Paulo, lá em 56, ele foi trabalhar na área de saúde da Guarda Civil. Era uma guarda estadual que existia. É, porque é a Força Pública e a Guarda Isso. Civil. A Guarda Civil, com a Força Pública em 70, se transformou no que a Polícia Militar é hoje. Então, meu pai vinha da Guarda Civil na área de saúde e trabalhava com odontologia, né? Então, cuidava do centro odontológico e do seu odonte. Então, ele cuidava da parte de radiografia dentária da Guarda Civil, São Paulo, do estado de São Paulo. Com a unificação, ele foi para o seu odonte da Polícia Militar, que ficava ali na Jorge Miranda, atrás da rota. Isso. E ele ficou ali como responsável pela odontologia até ir para a reserva. Então ele tinha uma carreira, dentro da carreira policial militar, era uma carreira distinta, que era do quadro de saúde. Então ele tinha um fardamento diferente, né? Sim. Que era próprio da área de saúde. Mas ele também tinha as obrigações para com o policiamento. Então, quando tinha operações específicas, carnaval, etc., ele punha aquele capacete azul, o fardamento CAC e ia para atividade fim, como se fosse um policial da infantaria. Mas a atividade dele era 90% dele na área de saúde. Você vê ele falando do pai dele, do irmão dele que foi. Hoje não se vê muito mais isso, mas o Criva mesmo saiu do COI para ir para o Barro Branco. Você viu ele contando a história dele? Sim. O Criva era terceiro sargento quando foi para Barro Branco, vindo do COI. Entendeu? Então vem com uma bagagem muito grande, Sim, né? E a turma nova fica ansiosa para ter esse contato, porque uma coisa é aquilo que você recebe da unidade de ensino, do comando, e a outra coisa é o que você recebe do cara que está ali no chão de fábrica, né? Então, Sim. O CPJ aqui, ele toma conta só da cidade americana? só da cidade americana. A DIG e a DIZ que ela A DIG e a pega... DIZ atuam nas, hoje, 8 cidades. Eram 9 cidades. 8 cidades. Com a saída de Engenheiro Coelho, cuida das 8 cidades, né? Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Americana e Montemor. Então ela pega mais ou menos o 19º e o 48. Pega o 19º e o 48. Não pega engenheiro. Engenheiro foi para Engenheiro foi Ele pra foi pro Limeira. 36. É. A PM não foi ainda, né? Foi tudo. também, já foi. Tudo fechado lá. Engenheiro Coelho, que pertencia à nossa seccional, agora pertence à seccional de Limeira. Porque o engraçado disso... Pertencia a terceira CIA do 19, É. né? Uhum, Que Porque, é muito mais próximo de Limeira do que de daqui. Americana. E outra, Engenheiro Coelho não tem ônibus direto para Americana para vir caso precise de alguma coisa do IC. Eles não têm ônibus direto. E para Limeira tem. Sim. Então aí que viabiliza as coisas. Não, é completamente distante, não tem nada. E a gente vê na televisão abrindo curso para guarda municipal, um curso para PM e nada para civil. E aí? Nós temos uma turma agora na academia de escrivães e de delegados. Foi impulsado, né, semana passada? Que deve sair até o final do ano. Houve um probleminha no concurso de investigadores, que está suspenso, mas acredito que em breve essa questão deve ser resolvida. E aí também esses que vão tomar posse como investigadores vão para a Cadepol. Aos poucos o governo tem tentado
ocupar os claros, né, os espaços vagos, e que são muitos ainda, né? E a gente... Porque tá ficando um efetivo antigo, não tá? O senhor tem ideia em questão de porcentagem de quanto está defasado? Nós temos o sindicato dos delegados, inclusive eu sou delegado sindical, nós temos um defasômetro. Então, eu não tenho aqui como te falar de forma pontual. Precisa. Mas se vocês entrarem no site do Sindicato dos Delegados, Sindipesp, logo na primeira página vai estar lá o defasômetro. E ali é a realidade de quantas vagas, de quantos cargos existem, quantos estão ocupados e quantos estão vagos. Ali é bem transparente. Então, com os últimos concursos que tiveram aí da atual gestão do governador, já se cobriu algum desses espaços e agora a gente está acreditando que logo outros concursos virão para efetivamente acabar com esse problema da falta de gente. Mas o efetivo tá antigo, né? Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou de 93. Eu tenho colegas que ainda estão atuando que são de 88. Quer dizer, já tem 5 anos a mais que eu. Então, se eu já posso ser considerado antigão, ou esses meus colegas que já têm 5 anos a mais também são... Os investigadores também? Também. E eu vejo o seguinte, que muita gente gosta tanto do que faz que não quer ir embora. E eu, difícil falar, mas eu sou um deles, né? Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com a ideia de aposentar. É algo que eu ainda não consegui administrar na minha cabeça a ponto de colocar em prática. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar essa decisão. E aí eu espero que eu tome essa decisão quando a estrutura já estiver mais adequada para os novos poderem atuar e rejuvenescer a instituição. Inclusive estou vendo agora aqui a referência a janeiro de 2025 aqui. Sim. Existe vaga para 41.912 policiais e está vago 15.000 vagas em aberto. Como é de janeiro, nós tivemos ainda já alguma cobertura disso daí. Então, esse número já não é... que teve uns mil e pouquinhos delegados. Então, já deu uma diminuição. Mas o que faz também a falta de abertura de concurso, a falta de procura do... Hoje, para você ser um policial civil, você tem que ter ensino superior. Sim. Para escrivães, investigadores, delegados, peritos e médicos, sim. Para as demais carreiras, ainda é ensino médio, né? Ensino médio. É porque você pega a polícia militar, não há essa necessidade, não. Né? É que nós temos agora uma realidade, né? Nós estamos na iminência de ter a nossa lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo sendo levada para a Assembleia para votação e sanção. Ela ainda está em fase de discussão. E se for seguir o que a lei orgânica nacional preconiza, essas várias carreiras que existem nas polícias estaduais, elas vão ser aglutinadas em carreiras específicas. E isso que está, talvez, gerando um pouco de morosidade nos concursos, porque talvez os próximos concursos já vão ser diante das novas realidades. Então, por exemplo, hoje tem investigador de polícia e escrivão de polícia. Talvez isso se torne uma carreira única, e aí, depois de formado, você... escolhe para onde quer ir. De acordo com a capacidade, a vontade, perfil e a disponibilidade, você vai moldando. Porque hoje o escrivão não é investigador. Não, ele tem uma atividade específica. Trabalha internamente só. Igual voltando ao Incal, né? Na época ele é carcereiro, né? Hoje é agente de polícia. Agente policial, Agente policial. Se eu não me engano, até na época nós tínhamos boa parte da atividade de trânsito com a Polícia Civil, e o Incal, se eu não me engano, estava trabalhando com as vistorias, né? Que tinha a Ciretrans. A Ciretrans antigamente. Hoje já é pro Detran. Você chegou a pegar esse Detran? Peguei algumas Ciretrans, mas só nas férias de colegas. Nunca fui efetivamente um diretor de Ciretran. Eu lembro que eu já respondi pela Ciretran de Americana, de Montemor, de Sumaré, de Hortolândia, mas sempre cobrindo eventuais afastamentos, férias e licença-prêmio. É muita coisa, né? Não, era desumano na época. E outra coisa, o trânsito é algo que você tem que ter muita cautela, por quê?
Porque se você dá uma vacilada, a turma tenta empurrar documento frio goela abaixo. E aí, se você não tiver um encarregado que seja de confiança, uma equipe que seja de confiança, Tenho muito conhecimento. que tenha muito conhecimento, principalmente documentoscópico, né? E que te traga a realidade dos fatos, você às vezes fica meio com medo, né? Porque você pode Uma ser vendido em... Então você tem que ter ali um controle, né? Então eu lembro quando eu respondia nas férias, eu ficava ali, documento por documento, aí ia ver, quando era de outro estado, entrava em contato com o cartório, verificava se aquele reconhecimento realmente era autêntico. Era um sacrifício. Trabalhoso. Mas pelo menos para poder dizer, opa, não estão Sim. me levando para grupo. Então posso dizer que, né, Uma preocupação a menos. uma preocupação a menos, né? Ó, o Sargento Chibilski aqui. Chibelski. Chibelski. Falou, trabalhei com o Dr. Robson no 4º DP de Sumaré quando eu era GCM lá em Sumaré. Chibelski, lembra dele? É, e tá aqui, ó. O Dr. Pedro Cortegoso. Colegão. Mandando um grande abraço aí pro Dr. Robson aí. Competente delegado. Obrigado. Pedro, fantástico. Pedro foi um dos delegados que eu trabalhei que mais dava resultado na investigação. Ele tinha uma capacidade investigativa tremenda, hoje aposentado, né? Mas quando ele estava na ativa, nossa, era um perdigueiro. Esclareceu N casos e sempre com um sorriso no rosto e um humor fantástico. Continua sendo um cara muito brincalhão, muito competente. Um grande abraço, Pedro. A gente brincava que era o Pedro Sérgio Garcia curto e grosso. Curto e grosso. Porque... Eu falando da parte de trás, minha carta, minha primeira habilitação, foi assinado pro nosso querido irmão Nelson Benotti. Minha primeira habilitação. Sim. Eu vim conhecer o Nelson Benotti na casa do Dr. Geraldo de Oliveira. Sim. Que foi policial civil também, sim, né? Sim, excelente advogado. Grande doutor. Infelizmente hoje ainda sofre do... Pai do nosso irmão Guaraci. E deixa eu perguntar para o senhor, né? Claro. Qual que é a média hoje de boletins de ocorrência gerado no CPJ? O senhor tem... Olha, é muito grande. É muito grande. E qual foi a mais demorada a ser confeccionada? É difícil dizer. Eu recentemente tive um caso que ficou, assim, para mim, emblemático. Eu fui responder por um plantão em Sumaré, cobrindo um plantão de um colega que tinha sido transferido entre os polos, né? Porque nós temos hoje o polo do plantão de Americana e o polo do plantão de Sumaré. Aí eu fui cobri-lo lá em Sumaré e acabou tendo aquele caso de furto de cabeamento subterrâneo de telefonia. E vieram alguns funcionários de uma empresa em tese fantasma fingir que estavam trabalhando ali na mudança da fiação, quando na realidade eles estavam subtraindo a fiação. E eram todos oriundos do estado do Rio de Janeiro. Então aquele caso, se eu não me engano, demorou 16 horas entre o começo da ocorrência e o término da ocorrência. Então eu lembro que esse caso foi um dos mais demorados. E foi recente, né? Bastante. Eu vou agradecer aos nossos patrocinadores e deixar você tomar um refrigerantezinho enquanto isso aí. Obrigado. E pensar depois que eu quero... Depois você responda qual foi o caso aqui da cidade americana que mais marcou a sua carreira aí. Deixa eu começar a agradecer nosso patrocinador do Shop Hands aí. Seven Hands. Aqui, que não grande de qualidade. Lembrando aí... Um abraço. Lembrando aí que dia 20, Seven Hands está completando aí 6 anos. Então vai ter um evento bacana lá, você não pode perder lá na cervejaria Seven Hands. Nosso grande parceiro aí. Porção caprichada aí do Garagem Lanches aí. Sem contar também que hoje a promoção no Garagem Lanches lá, o Paulo, a Mônica. Agradecer eles aí. Lembrando que hoje também, quinta-feira, tem a promoção do Gordão lá, 2 lanches por R$ 49,90. Então você não pode perder lá no Garagem Lanches. Aqui na Avenida Abdo Najar, você encontra eles também nas redes sociais, aí, várias unidades, aí, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa. Então, não esqueçam aí, hoje, quinta-feira, final de semana chegando, peça seu lanche, sua porção lá no garagem. E é gostoso, eu faço estacionar ali, tem o ambiente bem amplo ali, tem chopp deles ali artesanal, os lanches de mais diversos tipos de porções ali, excelente. Bacana, né, Solta os patrocinadores para nós aí.
Hoje é quinta-feira, dia do podcast Tá na Mira, você não pode perder. E aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não perca mais tempo, venha ser um patrocinador do podcast Tá na Mira, porque aqui sua marca aparece. E tirar o seu projeto do papel, procure a Capaz Studio e lá seu podcast ganha vida. Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. Tudo que é bom pode melhorar. Olha eu aqui de cara nova. E tá difícil achar quem não gosta. Não tem como não viciar depois que prova. E tá difícil achar quem não gosta. Você já era top antes. Atenção, atenção! Toda quinta-feira no Garagem Lanches tem promoção imperdível. 2 lanches gordão por apenas R$ 49,90. Isso mesmo. 2 gordão por só R$ 49,90. Venha para a Avenida Abdonajar, 940, Nova Americana, ou peça já pelo WhatsApp. 193-408-0533. Garagem Lanches. O sabor que estaciona na sua fome. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados. Hoje é quinta-feira, dia do podcast Tá na Mira, você não pode perder. E aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não perca mais tempo, venha ser um patrocinador do podcast Tá na Mira, porque aqui sua marca aparece. E tirar o seu projeto do papel, procure a Capaz Studio e lá seu podcast ganha vida. Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo.
when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. Tudo que é bom pode melhorar. Olha eu aqui de cara nova. E tá difícil achar quem não gosta. Não tem como não viciar depois que prova. E tá difícil achar quem não gosta. Se já era top antes. Atenção, atenção! Toda quinta-feira no Garagem Lanches tem promoção imperdível. 2 lanches gordão por apenas R$ 49,90. Isso mesmo. 2 gordão por só R$ 49,90. Venha para a Avenida Abdonajar, 940, Nova Americana, ou peça já pelo WhatsApp. 193-408-0533. Garagem Lanches. O sabor que estaciona na sua fome. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados. Muita coisa, né? Estamos de volta aí no nosso podcast Tá na Mira aí. Quero agradecer a todos os patrocinadores nossos. Lembrando também do nosso grande patrocinador aí, Cachaçinha de Minas aí. Do nosso grande amigo Forato aí, do Flávio aí. Você que gosta daquela cachaça na medida certa, procura de Minas aí. Você encontra isso nas redes sociais e no site www.deminascachaças.com.br. E eu fui numa loja de conveniência esses dias, tava lá a caixinha deles lá com o De Minas. Aí, ó, ganhando território cada vez mais aí. Um forte abraço a todos aí. Quero mandar um abraço aqui também pro nosso irmão Edil Siqueira, que tá dando boa noite pra nós aí. O Éder Biane dando uma boa noite a todos aí. Estamos aqui no plantão firmes e fortes. Dr. Robson, um dos melhores delegados que tive o prazer de trabalhar com ele aí. Rodrigo Barros dando boa noite para nós. E Robson, conta para nós aí qual foi o caso que... Um dos casos, né, que marcou sua carreira aqui na cidade americana. Olha, eu posso dizer que teve um em Sumaré e um em Americana que me deixaram bastante, vamos dizer assim, tristes pelo resultado da ocorrência, sim, mas feliz pelo resultado da investigação. Vou começar pelo mais antigo. Em Sumaré, existia ali em Nova Veneza um bairro onde ficava uma rua chamada Rua Manaus. O caso ficou conhecido como crime da Rua Manaus. O que aconteceu? Tinha um traficante que atuava no bairro e ele ouviu dizer que uma moça que era conhecida dele iria denunciá-lo, ou seja, iria delatar a atividade criminosa que ele exercia, onde ele guardava droga, essas coisas. Ele, sabedor disso, ele foi na casa dessa moça e, por uma questão triste, né, trágica, ele acabou matando essa moça, matando a amiga da moça que estava lá, e matando o namorado da amiga e o namorado da moça. Então foram quatro homicídios no mesmo momento. E pior de tudo, as 2 crianças, filhas dessa moça, estavam na casa. Ele não matou as meninas, mas como elas eram de tenra idade, ele amarrou as crianças nos corpos da mãe e do namorado da mãe. Então, quando nós chegamos lá, a Polícia Militar foi a primeira a chegar, conseguiu dar o primeiro atendimento. Nós levamos a assistência social do município de Sumaré e o Conselho Tutelar. Minha esposa estava em Sumaré no dia, foi ajudar também com as crianças. E nós começamos a investigação de imediato. E chegamos ao nome do traficante. Primeira incursão para tentar pegá-lo não foi
Bem-sucedido. Bem-sucedida, porque ele conseguiu quebrar uma parede e fugir para uma área de mata que tinha no fundo da casa dele. Ali tinha um ribeirão, ele acabou conseguindo se evadir. Mas depois, formada todo o conteúdo probatório, foi pedida a prisão preventiva dele. Chegamos a documentar de forma cabal que ele tinha sido o autor. E depois ele foi capturado, levado à justiça e pegou a pena máxima prevista na ocasião para cada homicídio por ele praticado. Então isso foi algo que me chocou na época pela... Isso foi em que ano? eu posso dizer que foi... Acredito que em 98, talvez. 98, 99. A internet não era tão desenvolvida, não sei se ela tem alguma coisa gravada, mas... Crime da Rua Manaus. Isso... E o resultado foi efetivamente o que se espera de uma polícia de investigação, que é indicar ao Ministério Público para possibilitar a condenação pelo Poder Judiciário do autor do delito. E outro caso que também me entristeceu muito, mas o resultado da investigação foi satisfatório, né? Apesar da tragédia pessoal que essa família viveu, foi o caso dos dois amigos, uma moça e um rapaz, que na virada do ano, ali na Praça do Trabalhador, acabaram sendo assassinados a golpe de faca por um indivíduo que tentou roubar o celular deles. E acabou levando o carro, que eles estavam ali comemorando a virada do ano. Eu estava em Nova Odessa fazendo um flagrante, recebi a notícia, me desloquei ali para o comecinho da Avenida Brasil. Nós fizemos o local, junto com a perícia. Passado algum tempinho, o carro que havia sido subtraído foi localizado ali atrás do Clube do Bosque, na contramão de direção, e repleto de sangue. Nós chamamos a perícia novamente, fizemos uma perícia complementar, né, relacionada aos dois locais, e percebemos que aquele sangue, obviamente, era das vítimas, mas que também poderia ser do autor. Por quê? Nós percebemos ali que entre o carro na contramão de direção e aquela viradinha que sai na Avenida Brasil do lado do Clube do Bosque, haviam gotículas de sangue. Negócio 7 de setembro, não é? Ali eu acho que não é. João Ferreira Aranha? José Ferreira Aranha. José Ferreira Aranha. Aí na rua José Ferreira Aranha ali tem aquela curvinha que vira e cai na Avenida Brasil, ela é contramão para subir, ela só desce. É bem escuro ali. O cara acho que não sabia, ele virou na contramão e parou o carro ali, e dali ele saiu a pé. E como tinha essas gotinhas de sangue, nós já concluímos que ele estava lesionado também. Então a gente acredita que no momento que ele foi esfaquear as vítimas, a lâmina acabou de alguma forma também lesionando as mãos dele. Aquelas gotículas de sangue, elas saíam da rua, atravessavam a Avenida Brasil, ali tem um pontilhãozinho, atravessava esse pontilhãozinho, ali tem uma pequena ruinha do lado de uma unidade da Guarda Municipal que tem ali, essa ruinha vai para cá é o hospital da Unimed, aquela ruinha, uma ruinha que era de paralelepípedo antigamente, nem sei se ela é ainda de paralelepípedo. Ali tinha um tipo de um jardinzinho com mureta, e atrás do jardinzinho uma jaqueta, também com sangue. Vamos dizer, a jaqueta do autor. Então nós já tínhamos o carro recuperado, as gotículas, a jaqueta do autor. Aí naquela noite, eu entrei em contato com o Dr. Libório, nosso irmão, ginecologista aqui em Americana e um dos integrantes desse hospital que fica ali. E falei, olha, eu preciso encarecidamente das câmeras. Ele estava fora do país, se eu não me engano. Ele conseguiu ligar para a menina do hospital. A menina foi nos atender. Aí outro irmão nosso, Luiz Carlos Gazzarini, delegado da DIG na época. Sim. Fomos então para essa central de imagens do hospital. E ficamos verificando ali entre o horário do fato e mais ou menos o provável horário do abandono do veículo, quem que circulava por ali. Era virada do ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro. Pouca gente. A circulação era mínima, né? Se não me engano, 15 para 16. 2015 para 2016.
a circulação era mínima de pessoas ali naquele local. Até porque todo mundo ficava ali Sim. próximo do horto. Sim. Aí, de repente, aparece uma pessoa andando pela calçada oposta, né, ao riozinho, a passos rápidos e olhando para trás. Então ele caminhava um pouco, olhava para trás. Caminhava um pouco, olhava para trás. Caminhava um pouco, olhava para trás. Suspeito, né? É esse. É esse. Né? E aí um trabalho de investigação feito na sequência, a Polícia Militar colaborou, porque localizou também chinelo e alguma outra vestimenta também com sangue desse suspeito. A DIG pegou esse rapaz, ele estava realmente com a mão lesionada, aí foi feito todo um exame de DNA, e aí, somando todos os elementos, se comprovou que ele tinha sido o autor da morte daquelas 2 jovens, uma moça e um rapaz. E acabou sendo condenado, e também houve essa resposta. Preso ainda? Acho que... Eu acredito que esteja preso ainda. Eu lembro que esse caso deu uma repercussão tão grande, rapaz. Porque esse cara, ele foi aluno ou fazia supletivo no Heitor Penteado. Ele estava indo com o Heitor Penteado, problema de droga. Tava a mudança de comandante da primeira CIL, o nosso irmão Hugo estava saindo, Teixeira estava sumindo. Que foi nesse período que deu essa dor de cabeça aí do rapaz, que já haviam já reclamações, né? Ele já tinha uma ficha também um pouco estendida, né? Sim. E foi um caso também que marcou. Outro caso que eu lembro também, que eu acho que foi você que tomou conta também, inclusive o rapaz foi preso no meu bairro, foi do rapaz que matou um outro jovem ali perto da casa do pai do Duarte, nos Pinheiros ali, que deu uma facada num jovem também, veio a óbito também, lá no Jardim Alvorada. E acho que foi você que tomou conta desse caso. Foi uma coisa muito rápida também, caso de 1, 2 dias já estava funcionado. E teve algum caso que te frustrou? Tem um caso que... Sim, teve vários, mas teve um que, por incrível que pareça, me veio na cabeça na hora que você fez a pergunta, ele surgiu. Antigamente, nós não tínhamos um sistema como é hoje, né? Informatizado, com a possibilidade de fazer pesquisas, inclusive de impressões dígito-papilares e tal. E o terceiro DP em Sumaré ainda existia, o caso foi lá. E chegou para nós uma notícia de um estelionato de um rapaz que teria sido preso em Campinas tentando passar cheque fraudado. E ele teria revelado que a companheira dele estaria num motel ali em Sumaré. Ela foi abordada em Sumaré e conduzida até o DP, sem documento algum. Mas não havia contra ela materialidade de delito nenhum, né? Nenhuma materialidade. Ela apenas foi indicada como sendo a companheira desse rapaz que estava detido por estelionato em Campinas. Mas por dever de ofício nós fomos investigar para verificar se tinha mais talonários, alguma coisa que pudesse agregar a investigação e verificar se ela tinha alguma implicação nessa investigação. Eu morava em São Paulo na época. E então o que eu fiz? Eu pedi para os nossos policiais fazerem a coleta das impressões dela para poder verificar depois se ela era quem ela dizia que realmente era. Só que eu não tinha isso de imediato, né? Então o que eu fazia? Eu segurava essa ficha comigo. Quando eu ia para São Paulo, eu passava no Instituto de Identificação, tinha um grande amigo lá, na direção do Serviço de Perícias Datiloscópicas. Falei, fulano, ó, dá uma pesquisada para mim, eu estou em São Paulo hoje, à tardezinha eu passo pegar a resposta e, né, aí eu dou continuidade, beleza. Na hora que veio a resposta, era uma mulher procurada por 18 anos por latrocínio. Só que a gente não pode segurar, né? Porque você não tem elementos que permitam você manter uma pessoa dessa, abuso de autoridade. Então eu fiz só a coleta e depois, caso desse alguma coisa positiva, ia atrás dela. Mas infelizmente nós nunca mais a localizamos. E aí uma vez eu pensei que fosse ela, estava andando já em Americana, eu andando com o meu carro ali na área do terminal urbano, olhei e falei, nossa, é a mulher. Estacionei meu carro, ela entrou no ônibus, eu entrei no mesmo ônibus.
Aí fomos com ela até ela descer do ônibus. Na hora que ela desceu do ônibus, enquadrei ela. Aí verifiquei, não era a mesma pessoa. Era fisionomicamente parecida, mas eram pessoas distintas. Isso me frustrou, porque eu não sei depois se ela acabou sendo capturada. Depois acabei perdendo os dados e acabei não pesquisando mais. Mas naquele momento me bateu uma frustração. Falei, puxa vida, se a gente tivesse como... Hoje tem, né? Hoje a gente consegue mandar as impressões, ela vai e volta pela internet, a gente já sabe o resultado, já mata a charada no ato. Mas na época não tinha isso. Até eu fazia uma coisa que não era nem protocolar, né? Eu ia, entregava pro colega, ela falava, dá uma pesquisada para mim aí, né? E aí a gente tentou levantar e não conseguimos. E teve um outro caso que me frustrou a princípio, eu fiquei até invocado, mas depois o resultado foi É isso que eu ia perguntar para você, aquela coisa que o cara escapa pelas mãos, mas depois você consegue... Isso para mim se tornou uma filosofia de vida e trabalho. Então, e eu passo isso, inclusive para os policiais mais novos, que a gente não deve botar os pés pelas mãos diante da frustração para não tentar fazer algo errado para alcançar um objetivo, ainda que seja correto, né? Que é o maquiavelismo, né? Os fins justificam os meios. Isso eu sempre tentei afastar da minha vida. E eu falo para eles, não use desses artifícios que não vale a pena. Depois, se a justiça daqui não cobra, a justiça divina ela vai cobrar. Então, o que aconteceu? Estava acontecendo vários furtos também em Sumaré, de escritórios de advocacia, equipamentos de informática. E nós levantamos quem seriam os autores, um casal. Aí pedimos busca e apreensão na crença de que quando fôssemos cumprir o mandado, encontraríamos ali a materialidade desses furtos, né? Computador, impressora, tal. Entramos na casa no comecinho da manhã, não tinha nada de informática na casa. Para não dizer que não tinha uma rodelinha de uma impressora que não provava nada, aquela de matricial, que você virava a mão assim. E o advogado veio e começou a fazer chacota, né? Vocês estão constrangendo o meu cliente, ele é inocente, isso que vocês estão fazendo é um abuso, embora a gente tivesse munido de mandado, de uma investigação preliminar que indicava o casal como autores e tal. Mas, infelizmente, a materialidade naquele dia não... Saí emputecido, né? Falei, putz, dureza, né? 1-0 pro ladrão, né? Aí, não deu uma semana, me ligaram, falando, o senhor estava atrás de um casal, assim, furto de escritório de advocacia, equipamento de informática? Eu tava. Os dois rodaram aqui em Indaiatuba num flagrante, escritório de advocacia, equipamento de informática. E era o mesmo casal. Aí eu fui até Indaiatuba, até porque eu tinha as minhas investigações, então eu tinha que fazer a oitiva deles. Na época, a cadeia de Indaiatuba era mista, tinha uma ala que era masculina, uma área que era feminina, os dois estavam no mesmo ambiente carcerário, né? Aí eu cheguei lá na frente da cela, pedi para chamar fulano, ele apareceu. Falei, tudo bem, ele olhou para mim, a cara baixou, né? Falou, porra, né? Falou, né? Agora 1-1, né? Ela também, aí fizemos toda a parte do indiciamento que nós tínhamos que fazer dos nossos casos. Eu falei, olha, não adianta você querer, né? Enganar, né? Um dia depois do outro. Você perdeu naquele dia, se o cara for realmente, você vai conseguir elementos no futuro para prendê-lo. Então não adianta você querer atropelar. E aí agora me surgiu um outro caso que também, se vocês me permitem... Fica à vontade. Sabe esses caras que gostam de se aproximar da delegacia para fazer que é amigo? E aí você não sabe muito bem o que ele quer na realidade, conversa, mas ele quer circular ali, quer aparecer, quer ser amigão de todo mundo, né? Quer ser amigão de todo mundo. E tinha um figura desse, numa determinada delegacia, ele ia lá, é o cara mais comunicativo do mundo. Tomar um café. Não sei o que vocês precisarem no bairro, Não sei por que cargas d'água, sabe aquele insight? Você fala assim, tem algo de estranho, né? Vamos fazer o seguinte. Um dia ele deu uma bobeada e conseguimos pegar a identidade dele e fomos checar. E ele não era ele. A foto da identidade não batia com o arquivo da identidade. O chassi não batia. O chassi não batia. Só que ele percebeu a situação e vazou. E vazou, inclusive, da cidade. Aí nós fizemos toda a nossa parte procedimental. Pedimos a prisão dele, temporária. Ele era procurado,
né? Então ele tinha já Audacioso. audacioso. Folgado, para falar o português, claro. Aí descobrimos que ele tinha mudado para uma cidade perto de Piracicaba, Charqueada. Aí acordamos bem de madrugadinha, descobrimos onde ele estava morando. Tomar um café com ele de manhã? Aí logo que amanheceu, ele saiu, se eu não me engano, acho que para liberar o filho dele para ir para a van da escola, alguma coisa assim. Ele deu uma bobeada ali na calçada, a gente já encostou e já grampeamos. Aí ele não sabia da onde tinha saído aquele monte policial, né? Aí na hora que ele nos viu, ele falou... Aí levamos ele para a delegacia de Charqueada, o mandado de prisão foi cumprido. Depois ele respondeu, né? Pelos crimes que ele tinha que responder. Mas aí vai aquela questão, né? De falar assim... Tem hora que a gente precisa desses insights, né? Para poder ver que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, isso... Sempre desconfiando de tudo, né? E aí... Você falando dessas coisas, deixa eu só aqui mandar um abraço pro Mendonça aí, que tá dando boa noite para nós. O Cabo Lima, do Proerd, Melhor não. Não que posso. tá dando Tá em andamento. um abraço para nós aí. Cabo Lima do Proerd dando boa noite para nós aí. Manda pra lá. O Motinha aí, grande Motinha, falando grande, Dr. Robson, gente boa. Motinha lá, que é o segurança da Cássia Barbarense, Uhum. seu grande querido Moto. Você falando dessas coisas, eu lembro de 2 casos do Adnei Brock. Na época que o Adnei era segurança, secretário de Segurança Pública de Americana, eu fazia parte do CONSEG, a gente reuniu, e o cara quando tem o dom e tem aquela coisinha, tem. Eu lembro quando tava tendo vários surtos do Terra América. Lembra dessa época? Sim. E o Adnei pá, conversando com o guardinha, o Adnei olhou, começou a puxar, falou, viu? Tem que tá dando a fita pros caras, rapaz. Você tem passagem disso, daquilo, outro, tudo. O cara, não sou. Eu sei, rapaz, já fiz o levantamento. E aí ficou uma coisa tonta, tipo, o Adnei é foda, velho, pra falar a verdade. E outro que você falou de pegar, até foi a nível nacional, quando ele pegou a Maria do Pó, né? Uhum. Lembra que a mulher falou que sonhava com a cara do Adnei? Toda vez, você não lembra disso? Não. Ela até deu um relato, né, que sonhava com a cara do Adnei, só que ele tava mais velho. Que foi uma coisa que passou pelas mãos do Adnei e ele Sim. ficou persistindo pra pegar mais Aliás, traficante, tá cara. até hoje, né? Tá sumida até hoje, uma das mais procuradas. E ele foi o que pegou ela depois, né? Uhum. O senhor estava na época que aconteceu tudo aquilo com a família dele aqui? Eu estava em Sumaré. Sumaré. Foi 90 e... Não lembro o ano. Não lembro, né? 97, 98, mais ou menos, né? Em Sumaré. O pai dele. O pai dele era irmão nosso do coronel, né? Sim. Foi algo triste. Família Oliveira. E o Adnei, ele... O Adnei tá pra onde hoje? Hoje ele tá na inteligência, né? Tá na inteligência. Ele Mora tá em São pra cá? Paulo. Eu acredito que ele continua morando aqui. Eu nunca mais vi ele. Eu lembro que ele nos visitava nos plantões. E ele, além de ser um excelente investigador, ele é muito, assim, gozador, né? Ele é. Então ele tinha uma CZ, uma pistola CZ tcheca, né? Pistola tcheca. Aí ele chegava para nós nos plantões, às vezes do nada. Ele tava sem fazer nada, ele ia pra delegacia. Aí ele chegava lá e falava assim, Dr. Robson, dá uma olhada aqui. Ele pegava a CZ, punha assim nas costas dele. Aí ele fazia assim, desmontada. Sério? Montada. Ele desmontava e montava a CZ sem olhar. Aí a gente morria da risada. Falava assim, putz, isso é uma figuraça. E é um cara, reputo, um dos melhores policiais civis com quem eu já trabalhei. Assim, de uma experiência, de um feeling. De um feeling. Não, é o cara que tem contato. O Adnei? Desculpa só te interromper. A delegacia de sequestro, criada na época para combater os sequestros que tinham na região, foi ele, né? Ela conseguiu resolver e diminuir, praticamente esgotar sequestro na região, graças à equipe daquela época. Não só a Adnei, mas foi montada uma equipe assim, que eu tinha contato com eles, uma equipe sobrenatural. Escolhida a dedo, né? Fantástica, desde os 2 delegados que estavam na época e das equipes de investigação, dos escrivães. Era uma delegacia, assim, espetacular. Foi a delegacia certa no momento certo. Até porque só existia em São Paulo, depois começou aqui, porque aqui tinha
que aqui em Campinas começou o cativeiro coletivo, né? Que não existia, né? Que aí pegavam várias vítimas, né? E deixavam Sim. no mesmo QTH, né? Sim. Uma região com alto poder aquisitivo. Então, e aquela equipe foi fora de série. Eu lembro na época que eu cheguei a fazer um curso em São Paulo e me dava prazer de ser amigo deles e falar assim, putz, olha, turma fantástica. Meu, o Adnei, acho que foi em 2011, 2012. Uma prima minha chegou e falou assim, eu até cheguei a ligar uma vez, né, pra você. A minha prima faleceu lá na Argentina e tá com dificuldade do translado do corpo. Burocracia aí que deputado da nossa cidade estadual, federal, fazendo mais politicagem do que tentando resolver o caso. E eu, por carga das águas, não sei porquê, eu fui lá conversar com a Adnei. A Adnei olhou pra mim e falou, Paulo, mas o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, porra. Todo mundo falando que vai. Eu falei, o que você precisa? Eu falei, preciso que traz o corpo dela. Faz 15 dias que a menina tá morta lá. A mãe sofrendo aqui, tudo. Falou assim, pera aí. Catou o telefone, juro por Deus, catou o telefone. Ligou lá pra Mendonça. Conversou com os policiais e falou, vamos tomar um café. Tomamos um café, deu 10 minutos, ligaram pra ele conversando espanhol com os caras. Não, beleza, olhou pra ele e falou assim, à noite o corpo dela tá aqui. Aí você começa a falar, meu, como que um policial civil, você imagina qualquer pessoa, não desmerecendo, mas como você vê que um policial civil vai resolver um bagulho em outro país. Ele olhou e falou assim, cara, eu fui lá na polícia de Mendonça lá, fiz os cursos, fiz o curso antiterrorismo lá, a gente se aperfeiçoou, amizade com todo mundo ali, desenrolou um negócio pra você. Falei, rapaz, gratidão. Daí ele falou assim, Paulinho, ó, eu não sou político. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Não vou ficar batendo nas tuas costas e falando, ó, deixa que eu vou ver, não vou ver nada. Ele falou, dá pra resolver, a gente resolve. Teve uma pergunta aqui, ó. Lúcio Petrocelli. Boa noite a todos aqui. Aqui é o Lúcio, delegado. Dr. Robson, excelente colega e exímio profissional, muito culto. Ótimo ser humano, muito culto. Ótimo ser humano e um profissional. Grande abraço aí. O Lúcio é outro... Dr. Lúcio. Por isso que eu falo, a gente tem que agradecer a Deus as pessoas que não são colocadas na nossa vida, né? O Lúcio, assim como o Pedro, é um camarada fantástico. Foi investigador de polícia há muitos anos em Nova Odessa, trabalhou com o Dr. Antônio Braga, que hoje está em Santa Bárbara, passou para delegado. É um delegado também daqueles perdigueiro, sabe? Vai atrás, investiga, angaria elementos que são de eficiência investigativa. Trabalha assim de forma pontual, é um camarada fantástico. Eu tenho que retornar esse abraço para ele. O Dr. Lúcio está aqui? Está aqui, ele está no primeiro DP da CPJ, acho que acumulando também o terceiro atualmente. Mas tive com ele essa semana e trocando figurinhas sobre as nossas questões, né, de futura lei orgânica, das coisas aí. É um cara também muito capacitado nesse segmento de pensar por uma polícia melhor. Camarada fantástico. Aliás, foi aprovada a lei orgânica? Então, ainda está nas comissões, né? Ainda não chegou na Assembleia Legislativa. A da Polícia Militar também está nesse pé, né? Também está nas comissões. Eu acho que elas vão sair juntas no momento aí oportuno. E Deus permite que seja ainda esse ano para a gente poder já ter uma realidade de como será o futuro das instituições. E não depender de política e sim da meritocracia, né? Não. Doutor, agradecer pelo nosso bate-papo. Não, mas deixa eu falar antes de uma pessoa não, né? De um personagem, talvez seja até mais conhecido que o senhor Peludinho, que fica ali no CPJ. Nosso gatinho, nosso mascote. O Delegato. Delegado. Né? O pessoal curte, eu curto a página lá do Delegato. Sim. O senhor pode contar a história desse gatinho? Você sabe que eu acho que a questão animal ela é vital para o convívio do ser humano, né? Quando meu pai era do Centro Odontológico da Polícia Militar lá em São Paulo, atrás do Centro Odontológico tinha um jardim de inverno. Então ali tinha cachorro, gato e os policiais cuidavam, né? Sim. E aí ficava aquele ambiente gostoso, né? E esse gato surgiu
na delegacia ali da Rua São Vito, na nossa unidade hoje, ali da Rua São Vito. E ele é muito carinhoso. É, até a página dele, né? Ele é muito, assim, de um convívio agradável, não tem frescura. E ele criou uma simpatia para Um quem vínculo trabalha ali, ali, um vínculo. E é difícil pagar gatos, né? E ele é assim. Às vezes você tá num plantão conturbado, tal, meio cansadão, tal, ele aparece assim, olha para você, aí você dá 2 tapinhos na mesa, ele pumba, sobe na mesa. Aí não importa o que você tá fazendo na mesa, ele já vai, já deita ali, já começa a olhar para você assim. Aí você dá 2 cafuné nele, ele já vai se espreguiçando e tal. Sua energia muda, revigora, e você já fica pronto para mais 3, 4 flagrantes, né? Porque é impressionante o quanto ele agrega em questão assim de convivência. E sem contar a meninada, né? Vai às vezes alguma criança acompanhando o familiar, já vê, já se encanta, já fica brincando, ele vai, né? Interage. E o pessoal da delegacia lá cuida dele com muito carinho, né? Alimenta, tem até roupinha e... Tem até a página dele, né? dele, Que é no Instagram lá, o delegado. É o Bartolomeu, nosso delegado. Bartolomeu é o nome dele. Cara, tem um gato com Bartolomeu, desconhecia o nome dele. Bartolomeu. É o delegado Bartolomeu. O J. Silva, que foi um guarda municipal que trabalhou muitos anos com a gente, hoje retornou para a guarda, ele também cuidava com um carinho enorme, né? E a doutora Regina, outra também, a Roseli, o pessoal que trabalha lá também dão muito carinho para esse gato. Eu, quando eu tô de plantão, e ele aparece, né? Porque ele fica também, ele faz as rondas noturnas dele, né? De repente ele aparece lá e aí... Dá para brincar um pouquinho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas eu que tenho que agradecer, Paulo, pelo convite. Na realidade era para eu ter vindo antes, né? Sim. Mas por questões das atribulações do dia a dia, a gente acaba não conseguindo espaço. E quis hoje, né, numa data fatídica, hoje é 11 de setembro, né? Sim. 24 anos 24 anos. do episódio trágico lá que aconteceu em Nova York, né? Uma tragédia para a família policial mundial, né? Sim. E a gente aproveita para deixar um recado que a bestialidade humana perca, né? Espaço e que a gente consiga viver com mais paz, uma convivência mais sadia entre as pessoas e que esses fatos não aconteçam mais, nem em pequenas proporções, como nos crimes que nós citamos e infelizmente tivemos vivência por questão profissional, nem essas coisas assim até porque nossa vida é um sopro, né? Sim, a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida, não se preocupar com o dia de amanhã, cada mal do seu dia, né? Sim. E vivemos em períodos tenebrosos aí, né? Eu vejo algumas incongruências no CPP, em alguns setores hoje de órgãos federais, né, em relação ao CPP aí, passam por cima, que é um grande conhecedor do Código Penal brasileiro, a gente vê muitas adversidades aí, estamos vivendo em dias sombrios, né? Eu falei antes da gente começar esse nosso bate-papo, 2 coisas que eu acho que tem que ter no Brasil urgentes. Uma reforma na legislação penal e processual penal, mas assim, ampla, não esse negócio de ficar colocando penduricalho. Fazer uma reforma geral, sabe? Pegar, assim, o Código Penal e o Código de Processo Penal e dar uma trabalhada nele e deixar ele atual, moderno, eficiente, para enfrentar a realidade que a gente vive hoje. E uma reforma política, né? Sim. Para a gente deixar de ter esse ódio esse ódio e essa questão dicotômica, né? Só existe virtude em A ou B e A. Não, a gente tem que criar uma terceira via, uma quarta via, ter uma pluralidade de opções e não só ficar nesse jogo,
né? se parar, né, dessa coisa de nós contra eles, porque sim. a gente vê, acontece alguma coisa com a esquerda, a direita vibra, acontece alguma coisa com a direita, a esquerda vibra. Tá todo mundo no mesmo A barco. gente vê... É a mesma coisa, tá aqui no barco, o cara quer desejar mal pro capitão pra afundar o bico É do mais barco. ou menos a mesma coisa que acontece em futebol quando as pessoas saem no tapa. Eu não consigo entender. Sabe, todo mundo tá ali para se divertir, o cara consegue espaço para ódio num esporte. negócio que não tem cabimento. não leva a Na nada. política, o bem é o quê? O Entendeu? bem do próximo, o bem comum. A Seja A, seja B, tem que arrumar uma solução para acabar com essa... A gente vê o acontecido nos Estados Unidos Sim. esses dias aí, por política, matou um cara de direita lá, mas vamos pensar por trás, deixou filhos, Sim. esposa, pais, Não tem cabimento, isso tem que acabar. por ordem, por ódio Por político. questões políticas. É desnecessário. Desnecessário. É desnecessário. Vamos deixar aquela Daniela aqui, ó, falando parabéns aí pelo programa aí, batendo palminha pra você. Manda um abração para ela. Opa! Vamos deixar aquele gostinho de quero mais pro Dr. Robson tá voltando Sim, aí, contando claro, com mais certeza, ocorrência pra né? nós aí. Pode falar mais sobre o CPP e muitas outras coisas na área de direito que interessam a muitas pessoas, né? Sim. Principalmente aí alguns advogados são um pouquinho frescos nessa área e possam melhorar mais, né? Principalmente quem trabalha na área criminal, né? Então, pessoal, é isso aí. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam. Lembrando que o programa vai ficar no nosso ao vivo lá no nosso canal no YouTube. Domingo a gente reestreia ele novamente na nossa página, sem contar os cortes aí durante a semana. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir nossa página lá, compartilhe com o seu pessoal. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus e até semana que vem. Que Deus a proteja a todos nós. Amém. Thank you.